Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Bem, motivo de nós nos alegrarmos hoje, mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus tem nos dado, né? Estarmos aqui juntos para atuarmos ao nome dEle, aprendermos dEle, né? A sua palavra. Ele que tem sido bondoso para conosco todos os dias, né? Não há sequer um dia da qual Deus não tenha sido para conosco bondoso, misericordioso. A palavra do Senhor nos diz que as suas misericórdias, né, são as causas de nós não sermos consumidos, né? E ela se renova todos os dias. Quero pedir aos irmãos que abram as nossas Bíblias, irmãos, em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 31 ao versículo 40. João, capítulo 5, versículo 31 ao versículo 40. Nós, irmãos, que estamos dando sequência nessas quarta-feiras, né? Esse mês o pastor, a gente deu uma folga para ele, né? Ele prega toda quarta-feira. E eu e o evangelista Sérgio estamos pregando essa semana, né? Semana passada o evangelista Sérgio pregou o primeiro sermão, né? Já iniciando o tema desse mês, né? Que é a supremacia das Escrituras, né? Valiosa é a palavra de Deus para nós, como ela é importante para a nossa vida espiritual. Nós temos tratado disso, vamos tratar disso nesse mês, né? E na sequência aqui eu vou falar sobre isso também, sobre a palavra do nosso Deus, quanto ela é importante, né? Como que ela se revela para nós, e vamos enxergar isso na Escritura esta noite. Amém? João capítulo 5, versículo 31 ao versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim, para terdes vida. Somente até aí, irmãos, vamos orar mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade e a tua graça. Nós te louvamos, pois sabemos, ó Deus, que sem ti nós não somos nada, não há absolutamente nada, Senhor, das nossas mãos da qual nós podemos oferecer a ti. Pedimos a tua misericórdia, que esta noite o Senhor fale ao nosso coração, por meio da tua palavra, Senhor, através do teu Santo Espírito. Guia o nosso coração, a nossa mente, para que possamos nos submeter à tua palavra, Senhor. Assim oramos esta noite em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso irmão evangelista Sérgio pregou na semana passada, e só para nós recapitularmos aqui, basicamente o que ele disse no sermão que ele pregou em 2 Timóteo 3, versículo 14 a 17, ele falou sobre a Escritura e como que ela nos foi dada. O primeiro ponto que ele disse foi como que ela chegou até nós, né? Ela foi soprada por Deus, os irmãos lembram disso? Né? Ela foi inspirada divinamente. E o que é isso? Nada mais, nada menos do que Deus soprou a Escritura, né? Deus nos deu a Escritura por meio daquilo que Deus falava, né? Basicamente, ele explicou isso, né? Que aquilo que nós falamos é um sopro, e aí isso se transforma em um som, né? Que nós deciframos esse som, como nós estamos falando aqui, né?
nada mais é do que a fala, é um sopro. Então a Escritura, na verdade, é o sopro de Deus, ela é a inspiração. E ele falou também sobre os 3 S's da Escritura, que basicamente, o que ela faz? Ela produz, em primeiro lugar, a salvação, né? Ela torna-nos sábio para a salvação, né? Sábio por meio dessa Escritura, e a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, né? Porque ela produz a salvação, logo ela é pela fé em Cristo, né? Em segundo lugar, né, desses 3 S da Escritura, ela produz o que? A santificação. Depois de ela salvar, depois de ela converter o homem, ela pode sim santificar o homem. E ela também vai ensinar, vai repreender, vai corrigir, e no final vai instruir em justiça para fazer todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Isso a palavra de Deus também faz. E outra coisa que a palavra de Deus vai produzir, depois da salvação, depois da santificação, ela vai produzir o quê? O serviço. A irmã Márcia está lembrando bem ali, ó. Vai produzir o serviço, né? Vai fazer com que nós produzimos alguma coisa com isso, né? A palavra de Deus, ela não é estática, né? Ela não é parada, ela produz algo, né? Então Deus nos salva, Deus então nos santifica, e Ele vai nos moldando, nos preparando, tirando o pecado, e aí, consequentemente, estamos, por assim dizer, preparados para produzir algo, em primeiro lugar, para Deus, depois para a família, para a igreja, né? Para a sociedade, né? E algumas perguntas que o evangelista Sérgio deixou na semana passada foi: se não for aqui, onde será? Né? O que eu vou fazer com a palavra de Deus? Se não for aqui, aonde será? Se não for agora, quando será? Se não for eu, quem será? Isso mostra que nós temos então a responsabilidade quanto à palavra de Deus, né? A palavra de Deus é dirigida a nós, em primeiro lugar. Então, só para os irmãos recapitularem aí, basicamente, e tentar prosseguir no texto da qual nós iremos tratar esta noite. Irmãos, lemos esse texto de João capítulo 5 aqui, e o contexto da qual João escreve este evangelho, Jesus em uma das suas andanças ali, ele vai encontrar um homem num tanque de Betesda, e esse homem estava ali há muito tempo e precisava ser curado. Diz a história que um anjo descia naquele tanque e movia as águas, e o primeiro que descia naquele tanque, tocando as águas, era curado, e Jesus pergunta se ele queria ser curado, né? E ele fala assim: tenho ninguém para me jogar dentro do tanque depois que as águas são movimentadas. Jesus não tinha perguntado isso a ele, mas essa foi a resposta que ele trouxe. Jesus vai e cura este homem, só que a cura deste homem acontece num sábado. E por conta de acontecer num sábado, Jesus tinha dito para aquele homem: pega a sua cama, o seu leito e vai. E anda, né? E aí eles encontraram esse homem que foi curado e indagaram ele: quem te mandou você andar com essa cama? Ele falou: aquele que me curou me mandou andar. Depois Jesus encontra ele no templo e diz: não cometas mais pecados para que não te aconteça algo pior, né? E isto era num sábado. E então, irmãos, esses judeus daquela época, extremamente religiosos, eles começaram a perseguir Jesus, né? Desde sempre, porque Jesus fazia coisas no sábado e na cabeça deles Jesus estava quebrando a lei. Então, os versículos da qual nós lemos, irmãos, é Jesus censurando esses judeus, conversando com esses judeus, dizendo: vocês não estão aceitando a quem enviou, o Pai que enviou o Filho dele. Vocês estão rejeitando a palavra que foi dada a vocês o tempo todo. Jesus está, nesse texto aqui, falando para eles que a rejeição que eles estão fazendo de Jesus é, na verdade, a rejeição do próprio Messias, do próprio Cristo que foi prometido no Antigo Testamento. Então, Jesus está trazendo, irmãos, uma argumentação defendendo o quê? Nesses versículos da qual nós lemos, a sua divindade, a sua deidade, né? Que ele era realmente o Filho de Deus. Jesus apresenta evidências que ele era o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, então, prometido no Antigo Testamento. E ele então, irmãos, apresenta, desse versículo 31 até o versículo 40, da qual nós lemos, ele apresenta 4 evidências que se dividem, irmãos, em 2 partes, em 2 blocos. Evidências que são passageiras e uma dessas evidências eterna, né? Algumas evidências que são 4, 3 vão ser passageiras e uma vai ser eterna.
E as três, irmãos, evidências, as três primeiras são visíveis e por isso elas são temporais. E a última, irmãos, trabalha com a fé. Já não trabalha com coisas visíveis, mas sim para aqueles que creem. Jesus traz 4 dessas evidências. E todas, irmãos, essas evidências aqui, todas essas 4, têm o mesmo objetivo: cumprir e dizer para aqueles judeus, para aqueles homens que estavam, Jesus estava indagando, que ele era o Filho de Deus. Elas tinham esse mesmo objetivo. Mas uma, irmãos, tem um trabalho mais prolongado, uma dessas evidências, e abrange todas as outras 3 também. Ela tem um trabalho melhor e mais profundo, né? Aí nós vamos ver quais são essas evidências da qual Jesus demonstra para esses homens, aqui dizendo que ele era, sim, o Filho de Deus, o Messias. O primeiro testemunho, irmãos, que nós vemos aqui, a primeira testificação, a primeira evidência que Jesus apresenta é o testemunho do próprio Pai. Jesus diz no versículo 31, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Versículo 32, há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aí o versículo 37 e 38. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Jesus, em primeiro lugar, então, irmãos, inicia dizendo que ele não testificava de si mesmo. Ele não dava testemunho da sua própria pessoa, dizendo, eu sou o Filho de Deus, no sentido de ser alguém que argumenta dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, eu faço milagres, eu multiplico pães, eu prego o Evangelho às outras pessoas. Por assim dizer, Jesus não se gabava. No versículo 31 ele está dizendo, eu não testifico de mim mesmo, senão o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus não está querendo dizer, irmãos, que o seu testemunho, ou o testemunho de uma pessoa que é verdade, uma pessoa que é realmente honesta e sincera, esse testemunho não vale. Mas dentro de um espectro humano, dentro de um parecer humano, só uma testemunha é pouco. É isso que Jesus está querendo dizer para eles assim. Eu sei que só eu ficar me gabando aqui, dizendo para vocês que eu sou o Filho de Deus, é algo que não vai valer muito a pena. Vocês precisam de pelo menos 3 testemunhas para confirmar isso. Então, por isso que eu não testifico de mim mesmo. Tem um outro que testifica de mim, da minha pessoa, e ele demonstra de outras maneiras. O Pai, irmãos, então, testificou de Jesus algumas vezes, dentro do Novo Testamento, da qual nós vemos. Foi manifestado, irmãos, pela presença do Pai, que testificou, irmãos, o tempo todo que a divindade de Jesus e a sua filiação com ele, que ele era de fato o Filho de Deus. Primeiro, irmãos, foi demonstrado isso no batismo de Jesus. Quando, creio que muitos aqui conhecem, desceu uma pomba sobre Jesus e se ouviu uma voz do céu. O texto diz assim em Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus está dizendo para esses judeus aqui, tem um que testificou de mim, e foi o próprio Pai, e o seu testemunho é verdadeiro. Jesus, irmãos, não precisou de ninguém neste mundo, nem dele mesmo, para que testificasse. O próprio Pai fez testemunho dele, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma satisfaz. No entanto, quando Deus fala isso, as pessoas pensam que tenha sido um trovão ou algo tenha acontecido, mas na verdade era a testificação de que Jesus que veio neste mundo era de fato o Filho de Deus prometido, o Messias encarnado. Em outra ocasião, irmãos, Jesus se transfigurou no monte junto dos discípulos, 3 discípulos, e uma voz do céu testificou que ele era de fato o Messias, o Filho de Deus. Mateus 17, versículo 5 diz assim, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Em Mateus 17, irmãos, vai subir Pedro, Tiago e João com Jesus,
e lá aparece Elias e Moisés. E de repente uma nuvem desce e a voz do próprio Deus fala: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então escutai ele, porque ele é de fato o meu filho, o Messias, o prometido. Deus, outra vez aqui, irmãos, está testificando que Jesus era o Filho de Deus prometido, o Cristo que foi prometido desde o Antigo Testamento. Jesus está dizendo para eles aqui: eu não preciso de um testemunho de vocês, eu não preciso de testemunho de outros, mas sim Deus, o meu próprio Pai, testificou de mim. E esta, irmãos, é a primeira evidência que Jesus está mostrando para esses homens de que ele era o Filho de Deus. Ele está mostrando e testificando, né, que ele de fato é o Filho de Deus. Ele fala no versículo 32, há outro que testifica de mim, que aprova, né, que diz com verdade que eu sou o Filho de Deus. A segunda evidência, irmãos, que Jesus apresenta, e ela já não é uma evidência celestial, mas uma evidência humana. O versículo 33, 34 e 35, Jesus fala, vós mandastes mensageiros a João e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Jesus está dizendo, teve um homem então que testificou de mim. Eu não recebo o testemunho de homem, mas digo isso dizendo para vocês, teve um homem que testemunhou de mim, falando a verdade. João foi o nome dele. Jesus então, irmãos, levanta uma coisa contra aqueles judeus. Porque João Batista, irmãos, foi um profeta e o último profeta, né, a anunciar a palavra de Deus. Mas estes homens, esses judeus, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, não aceitaram também o ensino de João Batista. Ele veio pregando sobre Jesus, anunciando o reino, mas esses homens não aceitaram o seu testemunho. Eles não concordaram com aquilo que João pregava. No entanto, que João vai ser preso. João vai ser preso por Herodes e morto por ele, né, por conta de que João testificava a verdade. Né? Ele disse para Herodes que ele estava em pecado e por isso João morre. Em Mateus 3, 11 a 14, irmãos, diz assim, e eu em verdade vos batizo com água, João falando, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. João está falando, João Batista. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João Batista testificou de Jesus. João, irmãos, deu testemunho de que Jesus de fato era o Cristo, de que Jesus de fato era o Messias prometido. Que Jesus verdadeiramente era aquele que todo o Antigo Testamento, desde quando Moisés escreveu o Pentateuco, que ele era o Cristo que viria, né, cumprir todas as coisas. Ele era, como João disse em outra ocasião, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está dizendo aqui que, dentre, irmãos, os testemunhos, as evidências, testificações que evidenciam que eu sou o Filho de Deus, João é uma dessas pessoas. E vocês, João fala assim, vocês se alegraram por um pouco de tempo com a sua luz. Né? Vocês até gostaram do ensino de João. Vocês até aceitaram em parte os seus ensinos, mas não de forma completa. Isso prova, irmãos, também, para nós nos dias de hoje, que por mais que a palavra de Deus, irmãos, seja pregada com verdade, as pessoas podem aceitar ela parcialmente. Podem aceitar ela, irmãos, de forma até onde as pessoas conseguem ter prazer em um certo... conseguem se alimentar um pouquinho. Mas depois de certo ponto, eles não conseguem se alimentar, como Jesus falou aqui. Vocês se alegraram um pouco da sua luz, né?
Essa então, irmãos, é a segunda evidência que Jesus mostra para esses judeus que ele era o Filho de Deus. A terceira evidência, irmãos, que Jesus demonstra para eles que ele era o Filho de Deus, o Messias, está no versículo 36. Ele fala: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Jesus, irmãos, sobe mais o nível um pouquinho, ele vai dizer assim: apesar de João ter um testemunho valioso, apesar de João ser um crente, apesar de João ser um profeta, o meu testemunho é maior do que o de João. O testemunho da qual eu estou dando é superior ao de João, o profeta, que anunciou entre vocês a palavra de Deus. Por quê? Ele fala: porque as obras que meu Pai me deu para realizar, eu as cumpri, eu as tenho feito. E o que Jesus quer mostrar com isso, irmãos? Que os milagres, irmãos, que as obras que Jesus fez, que a multiplicação dos pães, que o fazer cegos enxergarem, fazer surdos ouvirem, fazer mortos ressuscitarem, tudo isso evidenciava uma única coisa, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era o Cristo. É por isso, irmãos, que nós temos visto nos 4 evangelhos tantos milagres, tantas obras que Jesus fez. Tudo que ele fez foi para mostrar que ele era o Filho de Deus. Ele diz que o Pai agora evidencia, não só falando, como ele falou, que a voz dele saiu e disse que ele era o Filho de Deus, mas por meio das obras. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas vão testificar de mim que eu sou o Filho de Deus. Em João 10, 37 e 38, irmãos, Jesus falou bem assim para os judeus: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, ele falou. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Jesus, irmãos, disse que muitas pessoas viram os milagres de Jesus e não creram em Jesus mesmo assim. Aqueles doutores da lei, os principais, pelo menos a sua grande maioria, apesar de verem Jesus fazendo grandes milagres, ainda não creram, ainda não consideravam ele como o Deus eterno, como o Messias prometido, como o Cristo prometido. Eles viram os milagres com os próprios olhos, eles observaram várias obras de Deus. Em certa ocasião, Jesus disse: é por quantas boas obras que vocês estão me acusando? Jesus falou. Então, irmãos, a obra e os milagres de Jesus é para evidenciar que Jesus era o Filho de Deus. Nós temos que ler então, irmãos, as Escrituras e ler a Escritura com fé, com verdade. Por quê? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, e não cremos que esses acontecimentos aqui não são a verdade, logo, irmãos, nós estamos considerando que Jesus não é verdadeiro, que ele não é o Filho de Deus, logo ele não pode nos salvar, logo a Bíblia, a palavra dele fica obsoleta, não serve absolutamente para nada. Se nós não cremos nas obras dele, vamos ter o que de benefício disso? Como que nós podemos nos beneficiar da sua palavra se nós não cremos nela? Jesus está dizendo para eles aqui: o que eu fiz, as obras que eu estou fazendo, testificam de mim que o Pai me enviou. Então toda aquela obra de Jesus foi para dizer: eu vim do Pai. Só que, irmãos, Jesus vai mostrar que todas essas evidências, apesar de serem boas, apesar de ter um objetivo bom, como Deus ter falado sobre o seu próprio Filho, como o próprio João, o profeta, ter falado de Jesus e testificado dele, e ter feito obras grandiosas por meio de João, e apesar dos milagres de Jesus terem acontecido, irmãos, e mostrar que ele era o Filho de Deus, ainda assim, Jesus vai apresentar um testemunho melhor e maior, que vai perdurar por mais tempo. Aí a gente vai para o versículo 39. As Escrituras, então, são, irmãos, as evidências de que Cristo é o Filho de Deus. O versículo 39 diz:
Jesus falando. Vamos ler o versículo 38 para ficar um pouco mais fácil. Se a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós, Jesus falou. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Outra vez Jesus usou a palavra testificar. Ele disse que, em primeiro lugar, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro, mas tem um que testifica de mim, que é o Pai. Ele falou que João deu testemunho da verdade, ou fez uma testificação, né, da verdade. Os milagres de Jesus foi uma outra obra que testificou de mim. E a quarta evidência, Jesus está dizendo, são as Escrituras que testificam de mim. Elas evidenciam então que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Cristo enviado. Vocês examinam, vocês conhecem a Escritura, vocês até observam ela, vocês têm entendimento dela, mas vocês não estão observando uma coisa, elas testificam de mim. E testificam o quê? Dão testemunho de quê? De que eu sou o Filho de Deus, o Messias, né, prometido. Então a Escritura, irmãos, é a testificação de quem é Cristo, de quem é o Cristo. Então milagres, irmãos, foram importantes no processo da apresentação do Filho de Deus. Não foi importante? Os milagres não foram importantes para mostrar que ele era o Filho de Deus? Várias vezes eles diziam, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Este é o profeta da qual nós esperamos. Serviu como apresentação como Filho de Deus. Os testemunhos, irmãos, de todas as pessoas, e de João também, mesmo de grandes cristãos, irmãos, são de grande valor, como era o de João. Mas ambos, irmãos, tanto os milagres quanto os testemunhos são passageiros. E só a Escritura permaneceu. Aí vai uma pergunta, como que você sabe que Jesus fez milagres? Como que você ouviu isso? De onde você escutou isso? Como que você sabe que João fez e falou de Jesus? Como que você sabe que Deus falou do próprio Filho no monte sendo transfigurado? Porque você leu ou ouviu alguém falando da Escritura. Até hoje, então, você tem um registro da Escritura que permaneceu. Você só conhece Deus, irmãos, porque foi nos dado a sua palavra escrita. Isso, irmãos, é tanto verdade que Deus deu o Antigo Testamento. E Ele deu, irmãos, por volta de 4.000 anos de Escritura antes da vinda de Cristo. Antes de Jesus vir a este mundo, irmãos, fazer a obra que Ele fez, passou-se 4.000 anos, mais ou menos, até Ele aparecer. E Deus deu, irmãos, profetas, Deus deu escritores, Deus deu poetas, Deus lhe deu reis para escreverem o quê? A Escritura, para anunciarem a sua palavra. Todo o Antigo Testamento, irmãos, então, apontava para Jesus. Vocês examinam as Escrituras, vocês cuidam ter nelas a vida eterna, elas testificam de mim, elas anunciam que eu sou o Cristo, elas falam da minha pessoa. Nós vamos ver, irmãos, alguns exemplos, como o Antigo Testamento testifica claramente que Jesus era o Filho de Deus prometido. Pedro fala, irmãos, uma coisa muito interessante na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 10 e 11, ele fala, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Olha o que Pedro está falando. Que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Pedro está dizendo aqui, irmãos, que o Espírito de Cristo falou por meio dos profetas, testificando que Cristo haveria de sofrer. Pedro, o apóstolo que andou com Jesus, disse, o Espírito do nosso Senhor estava nos profetas dizendo que Cristo iria ser crucificado, que haveria o sofrimento do nosso Senhor. Nada mais é, irmãos, do que a palavra que nós temos do Antigo Testamento é Deus e o seu Filho, irmãos, anunciando a nós que Ele viria no futuro. Outro texto da qual, irmãos, nós podemos tirar essa conclusão
é Isaías, capítulo 6, versículos 5 e 7. É um texto bastante conhecido. Olha o que Isaías viu. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, disse Isaías, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Nós vamos ver, irmãos, em João 12, 41. Olha o que diz João 12, 41. Isaías, irmãos, disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Quando Isaías, irmãos, estava vendo aquele rei assentado em um alto e sublime trono e ficou com medo, ficou estarrecido e pensou que ia morrer porque era um pecador, ele nada mais, nada menos estava vendo a Jesus sentado. Estava vendo o Senhor da glória, o Rei dos reis. No entanto que o próprio apóstolo João diz aqui, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Nós vamos ver então, irmãos, que a apresentação de Jesus no Antigo Testamento está sendo revelada no Novo Testamento. Jesus está dizendo para eles aqui, as Escrituras testificam de mim o tempo todo. Todo o Antigo Testamento está evidenciando claramente, mostrando claramente que eu sou filho de Deus, o Cristo que viria. Nós vamos ver, irmãos, em Lucas 24, 44 a 47, o primeiro versículo 27, Jesus falando, irmãos, depois da sua ressurreição com os discípulos, ele, depois da sua ressurreição, vai encontrar com alguns discípulos, irmãos, a caminho de Emaús, e esses homens começam a ficarem tristes, começam a ficar extremamente aborrecidos com o que tinha acontecido, porque o Messias prometido deles, irmãos, não estava mais ali com eles, já havia morrido, tinha 3 dias, já tinha morrido, tinha 3 dias, eles estavam indo para longe de Jerusalém, a caminho de Emaús. E no meio do caminho, irmãos, Jesus encontra com eles e Jesus começa a explicar, irmãos, o que deveria acontecer com ele mesmo, daquilo que a Escritura tinha falado anteriormente dele. E olha como que Jesus começa. Jesus começando a explicar para aqueles discípulos, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, aqueles discípulos estavam com medo. Jesus começa a falar uma coisa para eles. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus fez uma explicação para aqueles discípulos, irmãos, de tudo o que a Escritura dizia sobre ele mesmo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou para eles o que tinha na sua Escritura. Aí a partir do versículo 44 e 47, ele fala assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha, Jesus falou, que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento dos discípulos, irmãos, para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus então, irmãos, está explicando para eles, irmãos, que todo o Antigo Testamento era nada mais, nada menos do que a evidência da pessoa e da obra de Jesus. Talvez você não tenha tanta familiaridade com a Bíblia. Por que existe Novo Testamento e Antigo Testamento? Por que disso? Para você ter um resumo razoável, irmãos, nada mais é, o Antigo Testamento são coisas que ainda não estão bem explicadas sobre a pessoa de Jesus. E o Novo Testamento é a explicação do Antigo Testamento.
É por isso que quando você vai ler a Bíblia, irmãos, você começa a achar coisas estranhas lá no Antigo Testamento. Tinha que se matar um cordeiro, tinha que se fazer sacrifícios. Mas tudo aquilo nada mais é, irmãos, do que a explicação do que viria a acontecer no futuro com Cristo. O que nós temos, irmãos, então nas mãos, são um registro do que Cristo fez, de quem Ele é. E Ele está, irmãos, aqui, em cada página da Escritura. Em cada texto que você for ler, cada palavra que você for escutar da Escritura, é a testificação de quem Cristo é. É interessante, irmãos, que, pense comigo, você tem milagres para olhar hoje? Você tem um João Batista pregando para se arrepender? Você é um dos discípulos, um dos apóstolos que esteve com Jesus no monte ouvindo a sua voz? Você viu o batismo de Jesus e ouviu a voz do Pai falando que este é o Filho em quem eu me comprazo? Não, nós não temos isso. Mas nós temos, irmãos, as Escrituras. Só ela, irmãos, e por bondade de Deus e por misericórdia de Deus, foi nos dada. Foi a palavra de Deus que foi continuada nesse longo período de tempo, irmãos, que chegou até nós. Deus, irmãos, intentou então que nós crescêssemos na sua palavra, que nós observássemos ela e pudéssemos colocar fé na sua palavra. Ele disse assim: naquele que ele enviou, não credes vós. Aí ele vai dizer: vocês examinam as Escrituras, vocês acham ter nelas a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter de vida. Nós, irmãos, só temos uma coisa hoje para nos basearmos como fé na pessoa de Deus: a Escritura que foi dada por Jesus Cristo, a Escritura que nos foi dada por Deus. Sabe o que nós temos visto hoje, irmãos? Muitos pastores de televisão, muitos pastores de internet, fazendo pseudo-milagres, fazendo pseudo-profecias, anunciando verdades aparentes. Mas essas verdades, essas profecias, esses milagres, estão baseados na Escritura? Eles pregam a palavra de Deus com fidelidade? Logo, irmãos, essa aparente fé que as pessoas têm mostrado, ela é falsa. Se ela não tem base na Escritura, se ela não tem base na palavra de Deus, se ela não se evidencia pela verdade que nos foi dada, logo ela é falsa. Logo ela não pode produzir absolutamente nada. Ela não pode produzir, irmãos, vida. O próprio Jesus disse aqui que vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Elas de mim testificam. Se vocês consideram que ela pode produzir vida em vocês, ela testifica da minha pessoa. E somente eu posso produzir vida. É por isso, irmãos, que o tempo da qual nós estamos vivendo, as pessoas não têm vida com Deus. As pessoas não realmente se converteram a Cristo. Por quê? Foi dadas a elas, irmãos, um testemunho, talvez. Quem dera fosse o testemunho de João Batista, né? Foi dadas a ela um aparente milagre. Sabe o que foi dado a elas muitas das vezes? O pastor, teoricamente, subiu ao monte e ouviu a voz de Deus. Mas só temos um registro, irmãos, de um que o Pai falou diretamente. Foi Cristo e os apóstolos. Isso foi registrado na Escritura. O que nós temos então é a palavra de Deus nos dada. Mas isso, irmãos, não é, como Jesus colocou aqui, não só letras, só escritos que nos foi dado, mas, na verdade, uma pessoa. Jesus falou no versículo 39, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. A Escritura, então, irmãos, não é simplesmente escritos da parte de Deus, ou só anúncios da pessoa de Jesus, mas é o próprio Jesus sendo mostrado para nós, todos os dias, quando nós a lemos e meditamos e buscamos ela. Toda busca está, irmãos, na diferença quando buscamos a palavra de maneira seca e sem vida.
Pois, irmãos, a lei não é uma lei estática, não é uma lei parada, mas é uma lei que tem vida. Todo o conteúdo, irmãos, por trás das Escrituras tinha um objetivo, tinha um porquê, em que no tempo em que os escritores estavam escrevendo, irmãos, eles sequer tinham ideia, mas estava se falando de uma pessoa que estava sendo anunciada. O próprio Jesus falou, ela fala de mim. Havia uma pessoa sendo revelada, irmãos, pouco a pouco. Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério, presta atenção nisso aqui, irmãos. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Qual é o mistério que esteve oculto desde todos os séculos? Qual é o mistério? Você vai ler de Gênesis até Malaquias, que é o Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra Jesus. Pelo menos como o Novo Testamento coloca. Você não vai encontrar lá. Você não vai encontrar lá, irmãos, a palavra evangelho ou a morte de Jesus na cruz. No Antigo Testamento você não vai encontrar isso. Você vai encontrar sinais disso que vai acontecer no futuro. Mas uma pessoa está sendo revelada ali. Há um mistério, como Paulo fala em Colossenses, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, o mistério. E que agora foi manifesto aos seus santos, Paulo falou, aos quais Deus quis fazer conhecer. Qual é esse mistério? Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Jesus está dizendo para eles aqui, vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida dela, cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Logo, irmãos, quando você vê que Deus falou para Adão e para Eva, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o calcanhar, em Gênesis 3,15, estava se falando da pessoa de Jesus. Quando, irmãos, cada sacrifício que foi acontecido no Antigo Testamento, o cordeiro que foi morto, o sangue que foi derramado lá, os sacrifícios todos que aconteceram no Antigo Testamento, algumas representações como Josué, como Davi, como o próprio Moisés, tudo isso representava uma pessoa, o mistério que estava oculto. Qual é o mistério? Jesus Cristo em vós, esperança da glória. Moisés falou, vai vir um profeta como eu, a ele vocês devem ouvir. Moisés falou, Moisés estava se referindo a quem? A Jesus. Abraão, irmãos, quando sobe no monte para matar o seu filho Isaque, e aí então Isaque é salvo e o cordeiro é morto, aquilo é o símbolo e a imagem do próprio Deus quando sacrificou Jesus na cruz no futuro. O próprio João colocou de forma muito interessante, irmãos, a serpente que foi levantada no deserto era a representação de Jesus também, que foi levantado aqui no futuro, na cruz, para a salvação dos homens. Tudo, irmãos, no Antigo Testamento é um mistério que estava oculto e que está sendo revelado no Evangelho. Quando então você está lendo a Escritura, você não está simplesmente lendo palavras isoladas, mas você está indo em direção a uma pessoa. Indo em direção à pessoa de Cristo. E não, irmãos, só isso. Cristo é referido na Escritura, irmãos, como a própria palavra de Deus. Nós vemos em Apocalipse 19:13. João fala assim, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. Jesus aqui, irmãos, está sendo referenciado por João como aquele que é a palavra de Deus. Jesus, irmãos, tem esse tipo de expressão dado a ele. Ele se chama a palavra de Deus. Outro texto em João, irmãos. João, o evangelho aqui mesmo da qual nós lemos, ele fala, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. João continua no versículo 14, e a palavra se fez carne. Quem é que se fez carne? Quem que você escutou que veio neste mundo e se tornou homem? Quem é este? Jesus.
Jesus é o Deus que se tornou homem. João está dizendo aqui, a palavra se fez carne. Cristo se fez carne. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João fala na sua primeira carta também, dizendo, capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio. Olha o que o João diz, irmãos. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Jesus, então, irmãos, é a própria palavra. Esses versículos, irmãos, são os únicos casos na Bíblia se refere ao Deus Filho como a palavra, ou a palavra de Deus. Portanto, irmãos, esse uso não é comum. Indica então, irmãos, que entre os membros, irmãos, da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é especialmente o Deus Filho quem em sua pessoa e em suas palavras tem um papel de comunicar o caráter de Deus e de expressar a vontade de Deus para nós. Jesus, irmãos, é a palavra, porque Ele é a manifestação de Deus neste mundo. Jesus primeiro, irmãos, está em mistério no Antigo Testamento e depois Ele vem em carne e osso, irmãos, dizer, eu sou aquele mistério. Aquilo que Abraão, Jesus falou, quis ver os meus dias e não pôde. E Abraão, na verdade, viu os meus dias, né? Ele fala, aquilo que todos os profetas desejaram, aquela promessa que viria o Messias, o Cristo, eu sou esse mistério, eu sou a própria palavra viva de Deus. Jesus, então, irmãos, é a manifestação de Deus através da Escritura. A Escritura é tudo, irmãos, da qual nós temos para conhecermos a Deus. É interessante que Paulo fala que é Cristo em vós, esperança da glória, esperança eterna. O que é que Jesus falou aqui? Versículo 39. Vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Cristo é um mistério, irmão, que esteve oculto e se revelou, e Ele é o que produz vida real. É a esperança da glória. Se nós queremos ter qualquer esperança, irmãos, nós devemos ir a Cristo como a palavra de Deus. Só que, irmãos, vamos ver como nós não devemos ir à palavra de Deus. O versículo 39 continua dizendo, né, que aqueles judeus examinavam as Escrituras, mas examinavam de modo errado. Só que Jesus em nenhum momento, irmãos, censura o fato daqueles homens examinarem as Escrituras. Ele concorda com eles quando ele disse que as Escrituras testificavam dele. Ele está dizendo, o exame que vocês estão fazendo da Escritura está errado. Jesus não falou isso. Ter este trabalho, irmãos, se esforçar para compreender a verdade de Deus, vai trazer muitos benefícios. O erro não estava aí. O problema está, irmãos, em examinar com os olhos errados a palavra de Deus. Se o objetivo, como desses judeus aqui, for a própria glória, irmãos, ou a tentativa de salvação por meio do próprio conhecimento em si, ou um conhecimento intelectual como fim em si mesmo, isso verdadeiramente não vai trazer nenhum benefício e nem vida eterna, como Jesus falou aqui. Nós podemos então, irmãos, ir e ter um certo conhecimento, um certo nível de conhecimento intelectual sobre a Bíblia, e ainda assim, não termos conhecido a Deus. Corremos esse perigo. Os judeus, irmãos, ridicularizavam quem não conhecia a lei, eles se gabavam de tal conhecimento. Em João 7,49 ele fala, mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Mas o que importava ter aquele conhecimento? O que adiantou examinar as Escrituras como aqueles homens examinavam? No final das contas, irmãos, Jesus estava dizendo, era o seguinte para eles, vós as ledes diariamente nas sinagogas, vocês lerem a lei todos os dias, vós tendes os rabinos, os doutores, os escribas, que fizeram do estudo da Escritura o seu trabalho e julgam com base nelas. Mas ainda assim,
isso não serviu para chegarem ao conhecimento de Deus. Como disse um certo autor que eu esqueci aqui o nome. Mas eles, irmãos, basicamente conheciam toda a lei perfeitamente, podiam citar a lei, mas ainda assim não podiam ser salvos por ela. Lembra do jovem rico? Chegou até Jesus. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Jesus falou, cumpre os mandamentos. Ele falou, eu faço isso desde criança. Ah, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e me segue. Jesus falou para eles. Para ele, né, para esse jovem rico. Esse jovem se afastou. Aquele jovem, desde a sua infância, como disse, seguia a lei, obedecia a lei. Provavelmente sabia recitar os mandamentos. E ainda assim, irmãos, não teve o conhecimento de Cristo realmente. Então, a pergunta da qual nós devemos fazer é, estou buscando o conhecimento das Escrituras por qual motivo? Como que eu examino as Escrituras? De maneira adequada? Eu busco quem é o autor das Escrituras? Ou a Escritura é só um conhecimento intelectual para mim? Nós devemos pensar sobre isso. Este, então, irmãos, é o modo errado de examinar as Escrituras. O modo, irmão, certo, que nós devemos nos aproximar da palavra de Deus, nós devemos tomar essa fala de Jesus como um conselho, examinar as Escrituras, ou uma ordem, irmãos, para todo cristão, que examinemos as Escrituras, não apenas para lê-las e ouvi-las, mas examiná-las. E isso, irmãos, o que implica examinar as Escrituras? Implica, em primeiro lugar, empenho na busca, trabalho, estudo e uma cuidadosa dedicação do pensamento. O que a palavra de Deus diz? O que Jesus disse que nós devemos amar a Ele, irmãos? Nós devemos amar a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso coração e também com todo o nosso entendimento. Nós devemos, então, irmãos, labutar diariamente, insistentemente. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não lemos a Escritura? Nos falta disciplina, nos falta empenho, nos falta força de vontade, nos falta dedicação, cuidado com o nosso tempo, com o uso das redes sociais, com a administração do nosso tempo. Eu e a Ariane muitas vezes temos conversado sobre essas questões, que quando nós vamos avaliar o porquê nós não buscamos a Deus, sempre a avaliação é porque eu sou culpado, porque eu não me dediquei, eu não examinei as Escrituras como deveria, e examinar passa por um processo de ter esse cuidado e dedicação. Devemos ir à palavra de Deus com a procura, irmãos, de conhecer a Deus, né? Não simplesmente um mero passar de tempo. Outra coisa que nós devemos fazer, irmãos, quanto a buscarmos, examinarmos a palavra de Deus, é o desejo e a intenção de encontrar. Nós devemos tensionar algum benefício espiritual e algum proveito ao ler e estudar as Escrituras. Frequentemente, irmãos, perguntando, o que eu estou buscando agora? Nós devemos ler, irmãos, as Escrituras como aqueles que procuram tesouros escondidos, como aqueles que procuram ouro ou prata, ou que mergulham em busca de pérolas. Nós devemos ser, irmãos, ao buscar a Escritura, o desejo real no coração, de buscar o ouro escondido ali, a prata escondido ali, o maior tesouro da vida. Se você com certeza tivesse e achasse um mapa de um tesouro escondido, com certeza você passaria dias, meses, quiçá anos, até compreender aquele mapa, a fim de buscar esse tesouro. Aqui, irmãos, está a palavra de Deus, que vai demonstrar quem Deus é, os seus atributos, vai mostrar a sua vontade, o que Ele determina para você, os seus benefícios, as suas promessas, as nossas responsabilidades. Não só isso, conheceremos o próprio Deus. Como que Deus pensa? Como que Deus age? Se você quer entender isso, irmãos, Deus escreveu um livro de si mesmo. Deus escreveu uma autobiografia. Como Jesus falou,
as escrituras testificam de mim mesmo. Quando cada profeta estava escrevendo sobre, irmãos, sobre o Cristo que viria. Estava escrevendo sobre o Senhor dos Senhores que viria neste mundo fazer todas as coisas. E não só, irmãos, o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus é que ensinou aos discípulos, irmãos, e fez com que, como nós comentamos aqui em Lucas 24, que ele explicou desde Moisés e os profetas o que toda a Escritura falava de si mesmo. Jesus ensinou aos discípulos. E Jesus disse assim, eu vou para o céu, mas o Espírito Santo vai vir até vocês e vai fazer vocês lembrarem de tudo quanto eu vos ensinei. Então, o que os apóstolos ensinaram, irmãos, nada mais é do que a própria palavra de Deus também. Então, Antigo e Novo Testamento, irmãos, é o Cristo revelado a nós, da qual nós devemos ter o conhecimento. Eu espero, irmãos, que isso seja um incentivo a nós, de que nós estamos buscando a Cristo. Ele é a própria palavra. Cada vez que nós nos aproximamos, nós devemos entender, estou indo buscar mais conhecimento de Deus. Paulo fala, irmãos, algo muito interessante, que nós somos eleitos para sermos conformes à imagem de seu Filho. Deus intentou, irmãos, uma obra da qual você que é salvo em Cristo Jesus vai se parecer, sabe com quem? Com Jesus. Essa foi a obra do Evangelho. Esta é a obra do Evangelho. Você que crê em Cristo vai se parecer com o seu Filho. Você vai fazer parte da família e Jesus vai ser o irmão o irmão mais velho da qual você vai aprender, da qual você vai andar junto, da qual você vai tomar todos os ensinos. E aqui, quero finalizar. As Escrituras, irmãos, nós devemos ir a ela, irmãos, para buscarmos o conhecimento que vai produzir vida eterna em nossos corações. O mais importante, irmãos, para nós é que ela vai produzir algo que vai nos salvar, que vai realmente transformar o nosso coração. O mais importante da Bíblia, irmãos, é que ela pode pegar um traficante que matou várias pessoas e converter aquele traficante. Porque ela pode produzir vida, porque houve encontro daquele traficante com Cristo na sua palavra. Ela pode pegar o pior dos homens, irmãos, e levá-lo à eternidade e perdoar os pecados. A palavra de Deus vai nos dar, irmãos, testemunho de que Deus pode perdoar os nossos pecados. O Evangelho nada mais é do que Cristo vindo até os homens e dizendo, vocês precisam de salvação, e eu estou aqui para salvar vocês. É um anúncio do Deus eterno vindo até os homens dizendo, eu vim para salvar vocês dos seus pecados. A Escritura, então, irmãos, é a manifestação da salvação e dádiva da vida eterna que Cristo ofereceu para nós no seu Evangelho. É isso que é a palavra de Deus. E se então, irmãos, nós não temos alegria, busque a sua palavra. Se eu não tenho esperança, busque a sua palavra. Se não há nenhum motivo e nenhum desejo por Deus, leia a Escritura, que Deus pode produzir no nosso coração. Se você acha que isso é tudo falso e mentira, vai lá e confere. Leia. Porque nós precisamos, irmãos, da palavra dele, e só por meio da sua palavra nós podemos ser salvos e andar, como o evangelista Sérgio pegou na semana passada, em santificação, no progresso com Cristo. No final das contas, Jesus está nos incentivando, irmãos, a irmos até Ele. E Ele nos deu a sua palavra, a sua Escritura, irmãos, a fim de nos salvar. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, nós te louvamos nessa noite, oramos a Deus pela tua misericórdia, por tua graça, por tudo que o Senhor é, Senhor, em nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é a manifestação do próprio Senhor a nós neste mundo. Ajuda-nos a compreender esta verdade, Senhor. Ajuda-nos a guardar a tua palavra no nosso coração,
para nós não pecarmos, nos desviarmos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada um de nós aqui, Senhor, a ouvirmos essas verdades, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo faça, Senhor, ela ecoar, Senhor, nos nossos corações, nos mudando, nos transformando, nos levando, Senhor, à imagem, à conformidade da imagem do Seu Filho. Foi por isso que o Senhor nos deu, Senhor, a palavra de Deus. Foi por isso que o Senhor nos deu a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Queremos Te agradecer, Senhor, por Tua graça e a Tua bondade, por cada um que esteve, ó Deus, essa noite. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.